Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Disrupção Industrial. Boa noite, Ednei, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem? Que bom, graças a Deus. Que bom, vamos começar mais um evento, mais um Disrupção Industrial aqui. Convido a todos, tá? Que venham chegando, coloquem suas perguntas, vamos iniciar mais esse evento, que é um evento mensal, tá? E trazendo mais um grande nome aqui para participar. Então, vamos ter um conteúdo bem bacana, leve e com muito conhecimento com o Ednei. Como que tá a rotina aí, Ednei? Como que tá tudo? Mais uma vez, boa noite a todos aí. Nossas rotinas estão bem puxadas, né? Padronizações, novos desafios, pós-Covid, o retorno aí, né? Esse ano aí retirando algumas restrições, estamos sofrendo com logística de matérias-primas, né? Em breve eu faço a apresentação aí da empresa, né? De fertilizantes, né? Estamos com problemas aí de fornecimento de matéria-prima que exige muito mais das manutenções com o PCP, né? Interligação com a produção, vendas, né? E está exigindo muito das manutenções, mas nós estamos conseguindo aí superar esses obstáculos aí. Graças a Deus a empresa aí está atingindo aí recordes de produção, né? E a ICL está indo muito bem no mercado aí. Bom, que bom. A gente sabe o quanto está sendo desafiador os últimos 2 anos para toda a indústria, né? Como um todo, no seu apanhado geral, está sendo. Nós estávamos comentando aqui agora, estamos tendo que rebolar os pratos, né? A gente estava fazendo em off aqui, todo mundo está dessa forma, tá? Pessoal, convido vocês a falarem da onde vocês estão, qual cidade, estado, e tragam suas perguntas, tá? E estaremos respondendo as perguntas no final desse webinar. Então, coloque suas perguntas, seus questionamentos, que o Ednei vai estar aí para esclarecer. Eu também vou estar aqui para dar esse apoio e juntos vamos trazer bastante conhecimento para você. Aguardar mais alguns minutinhos aí, o pessoal chegando na sala, seja bem-vindo, Felipe, João, Davi, André, sintam-se à vontade, tá? Tiago, seja bem-vindo. Ó, o pessoal do Canaã dos Carajás, do Pará, bacana, show de bola. Gente, pessoal do Brasil inteiro aqui com a gente. Bacana, pessoal. Show de bola. Bom, Ednei, eu vou apresentar um videozinho aqui, pessoal, para a gente já começar. Uma nova campanha que a ITS está desenvolvendo. E aí sim, após o vídeo, vou apresentar um pouquinho mais do Ednei, quem é o Ednei, deixar ele falar, ele que vai ser o mestre hoje, trazendo esse conhecimento para a gente. Bacana? Bora lá! O desmatamento, também conhecido como desflorestamento, é um dos problemas mais graves da atualidade, com a ostensiva e desprogramada extração da cobertura vegetal do nosso planeta. Sofremos com desequilíbrios ecológicos que se desdobram em empobrecimento de terrenos, mudanças climáticas e até na extinção de espécies. Segundo dados da Global Forest Watch, só em 2021 perdemos 11,1 mil hectares de florestas tropicais, com o Brasil na liderança dos países que mais desmatam. Esta realidade tem que mudar. A natureza do ITS PM Run está intimamente ligada à sustentabilidade. Em apenas 1 mês de implantação, a solução mobile integrada ao SAP é capaz de reduzir mais de 3 mil impressões. Isso já seria suficiente para dizermos que já contribuímos intensamente com um futuro mais ecológico, mas nós queremos ir além. Para cada nova implantação do PM Run, plantaremos uma árvore em nome de nossos clientes. Além de protagonizarmos a transformação digital do país, queremos contribuir para um impacto positivo para um mundo mais sustentável.
Noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um Disrupção Industrial. Eu sou Thiago Rogério, executivo de contas aqui na ITSS Tecnologia, e hoje comigo vai estar o Ednei, nosso parceiro, cliente. O Ednei aí há mais de 36 anos no mercado de manutenção, hoje como especialista corporativo de manutenção da ICL. Nós vamos estar debatendo um assunto bem relevante, tá? No meio corporativo. Hoje nós vamos falar sobre os processos de manutenção, planejamento de grandes paradas, né? E como que isso impacta na gestão da manutenção. Ednei, seja muito bem-vindo, se apresente, sinta-se à vontade. Ok, boa noite a todos aí, sejam bem-vindos. É um prazer participar desse encontro aqui, poder compartilhar minha experiência aí de vida, de empresas com todos aí, nós trocarmos informações, trocarmos figurinhas aí, né? Contribuir para o desenvolvimento aí da indústria brasileira e contribuir para o desenvolvimento aí de cada um que está assistindo aí esse webinar aqui, esse encontro nosso aqui, tá? Então, eu sou Ednei Horta, como já foi citado aí, eu estou já há 36 anos já dentro da indústria, pode parecer que não, mas as aparências enganam, né? Então, já tenho 36 anos, comecei no Senai, né? Lá nos idos de 1986, lá na Companhia Suzano. Depois da Suzano, fui para a empresa Clariant, trabalhei 20 anos, e agora estou na ICL, tem 1 ano e 9 meses. Muito recente aqui na ICL, né? Atualmente eu trabalho na manutenção corporativa. E a minha função é padronizar as manutenções, padronizar os processos de manutenção das fábricas da ICL, por enquanto, no Brasil. Tá? São todas as atividades de manutenção, as rotinas de manutenção e a integração com os demais departamentos da ICL, que a manutenção faz interface, ou seja, PCP, suprimentos, segurança, RH, setor de informática do TI, então todos os departamentos, os fornecedores, né? Então todos os departamentos em que a manutenção faz a interface. Então a atividade da minha equipe, somos eu e mais 2, né? É padronizar de forma que todas as manutenções, todas as oficinas, todos os departamentos, todas as fábricas trabalhem padronizados de acordo com a legislação e as normas. Que a ICL tem 10 fábricas no Brasil, 4 centros de pesquisa e são 49 fábricas no mundo. Bacana, show de bola. Bom saber, a ICL hoje, nós estávamos comentando em off, é uma das grandes. Ednei, eu acho que sua câmera tá fechada, não sei se você conseguiu aí. Agora sim. Agora sim. O pessoal no chat estava perguntando aqui, mas ele falou que tem 36 anos, o pessoal estava achando que é um velhinho. Eu falei, não, gente, calma, não é um velhinho. Aí, não, a câmera estava desligada. Mas bacana conhecer um pouco dessa história e da rotina que você vem traçando aí na manutenção, como um grande especialista que é. E hoje agradecemos por você estar com a gente, trazendo esse conhecimento, né? Para mostrar para o pessoal como é feito as grandes paradas, como que está estruturado tudo isso, tá? Pessoal, as perguntas que vocês forem mandando, tá? Peço que coloquem aqui no chat e aí nós iremos responder todas no final. Teremos uns 10, 15 minutinhos ali no fórum final para responder todas as perguntas. Bacana? E não deixe de compartilhar, tá? Estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube também. Deixe seu joinha, deixe seu like para aumentar essa comunidade que é a comunidade do PM Run, a comunidade SAP. Contigo agora, Ednei, sinta-se à vontade. Você já quer que eu inicie a sua apresentação? Sinta-se à vontade, o palco é seu, tá?
E pode colocar a apresentação, por favor? Bacana. Bom, tá na tela a apresentação. Ednei, sinta-se à vontade. Bom, quem sabe faz ao vivo, né? Nesse momento aqui, cachorro aqui latindo aqui, chegou o motoboy aqui fazer uma entrega aqui. Peço desculpas aí nesse início aí, tá bom? Bom. Esse é o home office, todo mundo tá habituado. Exatamente. Nesse exato momento chegou o motoboy aqui fazer uma entrega. Bom, mas vamos lá. Então, com relação à otimização das rotinas de manutenção, né? E das grandes paradas. Ok, perdão, estava Se você quiser deixar sua câmera para o pessoal ver também, acho que vai ficar mais dinâmico, porque o pessoal vai vendo. Perdão, alguns problemas técnicos aqui. Bom, gente. Estamos em casa, isso aí estamos em casa. Sim. Ok. Bom, gente, então, esse primeiro slide aí é para nós refletirmos, né? Eu tenho certeza que ninguém nunca se deparou com uma situação parecida com o que vocês estão vendo, né, nesse desenho, né? O descompromisso da equipe, né? Por que eu coloquei esse slide aí, né? Que é para nós refletirmos, né? Quando nós queremos desenvolver uma manutenção com qualidade, colocar ferramentas, nós nos deparamos com uma cena dessa, né? Salvo as devidas proporções aí, o descompromisso, né? Ou seja, aquele colega que está ali no cantinho dele, desenvolvendo o trabalho dele ali, ele só se preocupa com o quadrado dele, não pensa na equipe, ele pensa só nele, pensa só no dia do pagamento, ele só está pensando ali em individualmente salvar a própria pele, né? E acontece o que vocês se deparam com essa imagem aí, tá? Se na empresa de vocês, vocês se deparam com uma cena, uma imagem parecida com essa, a empresa de vocês tem sérios problemas aí para atingir uma qualidade, né? Porque se não existe aí um mínimo de compromisso de todos, né? Nenhum programa de manutenção, nenhuma padronização, nenhum planejamento de parada, principalmente, dá certo. Sempre acontece algo de errado, tá? Então, serve para refletir essa imagem aí. Se essa imagem existe dentro da empresa, que eu tenho certeza que na empresa de vocês não existe, né? Então, serve para refletir, tá? Bom, começando, né? Tudo. Muitas vezes, o próprio termo manutenção, né, não é claro para todos, né? O que é manutenção? O que significa manutenção? Infelizmente, para a imensa maioria das pessoas, manutenção é consertar o que quebrou, né? Só que nós sabemos que não é exatamente isso. E o conceito de manutenção, ele está inclusive numa norma NBR, tá? Nós de manutenção é importante trabalharmos sempre baseados em normas técnicas, legislação, procedimentos, tá? Então, o conceito de manutenção é padronizado. Então, tem essa NBR que diz o que é manutenção. É a combinação de todas as ações técnicas e administrativas, ou seja, planejamento de grandes paradas é uma atividade administrativa e é manutenção. Então, gente, manutenção não é só consertar o que quebrou. É também tarefas de planejamento administrativas, organizar uma lista de equipamentos, lista de spare parts, organizar o almoxarifado, né? Montar o orçamento, montar o BI, utilizar o PM Run. Então, está aqui, ó, né? Incluindo supervisão, ó, destinadas a manter ou relocar um item, né, no estado no qual ele possa desempenhar aquela função. Ou seja, nós trabalhamos na indústria, nós temos a função de nós, manutentores, né, de manutenção, é conservar as instalações da empresa, porque é para o acionista, para o dono, para que os equipamentos desempenhem uma determinada função. Seja fabricar um produto, transporte, fabricar um remédio, enfim, né? Então, esse é o conceito de manutenção, né, da norma NBR. Tá? Aqui, repetindo, né, os conceitos da manutenção, né? Além de tudo aquilo que foi citado anteriormente, eliminar desperdício de tempo e dinheiro, né? Infelizmente, hoje o Brasil está ficando para trás, né? Quando se fala em produtividade, tecnologias, modernização, o Brasil está ficando para trás. E a improdutividade nossa do Brasil acarreta desperdício além de muitas outras coisas, desperdício de tempo e dinheiro, né? Com procedimentos inseguros, improdutivos e ineficazes. Ou seja, repetindo, né,
manutenções, retrabalho, né? O pessoal de manutenção se deslocando desnecessariamente, vai até o local, a peça não está lá, tem que voltar ao almoxarifado, voltar para pegar a ferramenta, deslocamentos desnecessários. Nossa produtividade é péssima no Brasil, horrível, péssima, né? Uma rápida pesquisa aí, a Abraman ou outros institutos de pesquisa vão mostrar que a produtividade do Brasil aí é muito baixa, abaixo de, se fosse 40% produtividade já seria um item aceitável, mas abaixo disso, 30, 25, né, a média. Então a produtividade brasileira infelizmente é muito baixa. E com uma organização da manutenção, nós temos ganhos. Até completando aqui esse raciocínio, recentemente eu vi um vídeo no YouTube falando por que os países ricos, os países frios, são mais ricos que os países tropicais, que tem calor, água abundante, floresta, frutas. Esse vídeo está no YouTube, não me lembro agora onde eu vi esse vídeo, mas tem alguns vídeos que falam sobre isso. Por que país frio, Noruega, Estados Unidos, Canadá, são países mais ricos do que os nossos? Por quê? Planejamento. Como eles têm recursos escassos, água escasso, recursos energéticos, comida, tudo escasso, eles são obrigados a planejar tudo. Tudo eles têm que racionalizar, planejar. Então, quando você planeja, sobra mais tempo para você se dedicar ao quê? A tarefas que agregam valor ao intelecto, né? Então, você trabalha melhor o seu tempo. Então, por isso que os países frios normalmente são mais ricos que o país tropical, não tem abundância de água. Por que aqui no Brasil vai se preocupar em economizar água? País gigante desse, tem floresta, terra aí sobrando, comparando com o Japão, com Noruega, Finlândia, que são países pequenos, frios, no inverno, às vezes são 3, 4 horas de sol apenas, e aqui no Brasil é sol em abundância, né? Então já começa pela cultura, né? Então serve também para nós refletirmos, né, de tudo que será falado daqui para frente, né, sobre a organização da manutenção e planejamento de paradas, ok? E um ponto interessante, né, nisso que você comentou, é porque se não temos estratégia, ficamos apagando incêndio. Temos um grande índice de corretivas por não ter um planejamento tão eficaz. Exatamente, somos absolutamente reativos. Só atuamos quando a bomba estoura, quando pega fogo, quando explode. É um desperdício de dinheiro, de tempo, que infelizmente a nossa cultura secular atrapalha. Tá? Mas estamos aqui para mudar esse cenário, né? Fazer a nossa parte e evoluirmos, né? Então, voltando aí, a letra está um pouco pequena, mas por que eu falo compliance? Eu citei a norma NBR e agora a NR12. NR12, eu acho que todos aí já ouviram falar da NR12, Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. É uma norma federal, né, que ela dá um direcionamento sobre como trabalharmos, operarmos com segurança, manusearmos com segurança máquinas, equipamentos, instalações, seja onde for. Numa indústria, num comércio, numa padaria onde faz pão, que tem máquinas lá que bate a massa, que corta, enfim. Então, ela regulamenta, né, de uma forma abrangente, não específica, mas abrangente, questões sobre a segurança. Por que eu falo isso? Porque para padronizar a manutenção, nós temos que seguir regras, procedimentos, né, de forma que não ingesse também as atividades do dia a dia. É extremamente difícil isso, eu convivo com isso todos os dias, tentar adequar o dia a dia, né, os imprevistos do dia a dia com as normas, que são rígidas, né? Mas a NR12 é um dos exemplos. Ela explica por que nós temos que ter ordem de serviço, por que temos que ter cronograma, e as paradas de manutenção nada mais são para atender a NR12, para podermos entrar dentro da indústria, dentro de uma fábrica e sairmos vivos, e o ambiente não ser degradado ou destruído. Então, a NR12 é uma norma que dá um direcionamento para isso. Eu tenho ela em PDF, eu fico com ela na minha área de trabalho, constantemente eu estou consultando, né? Fiz um recorte aqui, eu sempre uso a NR12 como
aliás, é um respaldo. Quando eu peço para a produção que tem que parar a máquina para fazer uma parada, né? Aquela história, né? Vendas, produção, quer produzir, e manutenção é a despesa. Só que na hora que quebra, que tem um lucro cessante, aí a história muda, né? Então, esse é o respaldo, um dos respaldos que eu tenho é da norma, legislação. Só que assim, legislação não está para engessar, para nos dar uma defesa, né? Para nós não trabalharmos na improvisação, ok? Com relação à estruturação, como fórum aqui de planejamento de paradas e também boas práticas de manutenção, da minha experiência, eu participei de centenas de fóruns, centenas de colegas de várias indústrias, de vários tamanhos, né? Importante estruturar, dimensionar uma equipe de manutenção para que, num planejamento de paradas, você tenha um contingente de pessoas fixos, né? E o contingente spot, os temporários, para atender aquela demanda de manutenções. Ou seja, tem as manutenções de rotina, né? As manutenções de rotina servem para que, numa parada, não entrem atividades que nós podemos fazer na rotina. Infelizmente, é um erro comum que nós observamos, são inclusas nas paradas reparos que poderiam ser feitos ou nas rotinas ou em pequenas paradas, e não nas grandes paradas. Esse erro é muito comum de acontecer, né? E onde é possível nós diluirmos o custo da manutenção no ano através de pequenas paradas. Só que existe o oposto também, né? Não existe parada nenhuma. A parada é só quando quebra. Ou quando existe uma necessidade muito gritante, aí é que se para o processo, mas nós observamos os extremos, né? Tarefas demais na parada ou a inexistência de um cronograma anual de paradas, que é o cronograma de 52 semanas, né? Então, nós temos fábricas pequenas, médias e grandes, e aqui temos os componentes da manutenção, que é muito importante também para uma estrutura de manutenção. Tem a estrutura de suporte, né? São os clientes, que é a produção, os usuários da infraestrutura, né? Depois eu vou passar depois quem são esses colaboradores aqui, essas funções dentro da manutenção, numa fábrica pequena, uma média e uma grande, tá? É fundamental para um planejamento de uma grande parada, a estrutura de manutenção ser muito bem organizada, tá? Onde eu trabalho na ICL, existem pilares da manutenção. Então, a ICL tem esses 10 pilares da manutenção, né? Todas baseadas em ISO. E hoje está muito em voga, está cada vez mais preeminente aí, a ISO 55000, que é a gestão de ativos, que é uma ISO específica para manutenção e a conservação das instalações. É bem abrangente, inclusive tem o item da ISO 55000 que fala de custos, né? Finanças, é a 55010, né? Gestão de finanças, ou seja, é a manutenção atrelada ao setor financeiro, porque já me deparei com situações em que o departamento de financeiro é sempre mais importante na informática, né? Precisa de uma parametrização do SAP, sempre o módulo FI, que é o de financeiro, é sempre mais importante, que recebe as melhorias em primeiro lugar, é sempre o módulo que é mais rígido de controle, tem mais KPIs, Power BI, mais automatizado, né? Só que eu já percebi situações em que eles esquecem que se a manutenção não manter as máquinas funcionando, e vai cessar a produção, e não vai ter venda, e não tem dinheiro para contar. O setor financeiro vai contar prejuízo, né? Então, o setor de manutenção tem uma ISO 9000, tem uma ISO 55000, e a manutenção é tão importante quanto a finança. Então, elas têm que trabalhar lado a lado e intercaladas. Então, cada pilar aqui da manutenção é um tópico da manutenção, né? Muita gente enxerga, a maioria das pessoas enxerga só que a rotina. A gestão de paradas, ela entra aqui dentro, ó, nas rotinas, aqui, ó, paradas aqui, ó. Por que rotinas? A parada não deixa de ser uma rotina, só que é uma rotina bem espaçada, anual ou a cada 6 meses, né? Ou intercalada a cada 4 meses, mas ela entra dentro aqui das rotinas. E todos os outros pilares suportam as paradas. Exemplo, contratos. Eu vou citar lá na frente lá.
numa parada, nós precisamos contratar empresas, mão de obra que muitas vezes a empresa que trabalhamos não tem, mão de obra internalizada não tem. Nós temos que contratar empresas para nos apoiar durante um determinado período, né? E aqui está um abacaxi gigante, com o aumento da exigência da legislação, exigências trabalhistas, normas, auditorias, né? Muitas vezes os nossos clientes, né, da empresa que trabalhamos, né, onde os produtos são fabricados, são vendidos, eles vêm nos auditar para verificar se nós estamos, inclusive as empresas que nós contratamos, os prestadores de serviço, no caso de manutenção, se as empresas que nós contratamos estão pagando o FGTS, está com as obrigações trabalhistas em dia, cumpre com as obrigações de segurança, né? Então, os clientes vêm nos auditar, eles contratam empresas de auditoria para verificar como está a questão do contrato, porque no contrato, gente, se nós contratamos uma empresa de manutenção, nós somos corresponsáveis. Tudo que acontece com a empresa contratada, nós somos corresponsáveis. E aí que entra é muito sério essa questão de nós controlarmos essas empresas, contratarmos, inclusive, com a qualificação que eu vou citar mais para frente, ok? Então tem confiabilidade, melhoria contínua. Então aqui é um resumo do slide anterior, né? São as etapas da manutenção, né? Por que eu estou citando tudo isso aqui? Porque para organizar uma parada de uma forma que nós não sofremos tanto, se a manutenção ela é estruturada, né, os processos ocorrem naturalmente. Exemplo, a manutenção começa com o projeto, né? No momento do projeto, as paradas já nascem aqui, gente. Então, a parada no projeto já nasce aqui. Muitas empresas, infelizmente, não têm um departamento específico de projetos, tá? Muitos projetos são tocados pela própria manutenção, que não está errado, desde que siga alguns preceitos, tá? Mas as paradas começam no projeto já, porque no momento em que você compra uma máquina, você vai aumentar o seu parque fabril, comprar uma máquina nova, você já está prevendo também que a máquina precisa parar durante um determinado período para manutenções. Então, o local onde a máquina será instalada, até mesmo para desmontagem, para facilitar no momento da manutenção. Porque em paradas, né, eu sei que todo mundo aí tem tempo de sobra para executar paradas nas suas empresas, né? Não tem pressão, vocês conseguem um cronograma tranquilo, normalmente são meses e meses, né, para executar a manutenção, só que não, né? Dependendo do perfil da empresa, empresas de agrícolas, de usinas, né? Normalmente tem a safra e tem a entre-safra, então o período de manutenção é um pouco mais longo, porém é só aquele período. Depois tem a safra, onde o equipamento tem que produzir continuamente. Então, a confiabilidade do equipamento tem que ser assegurada na parada, né, da entre-safra. Tá? Então, quando se compra uma máquina, até mesmo a posição onde a máquina é instalada, para poder efetuar a desmontagem, né, para facilitar justamente de reduzir o tempo de parada, então começa aqui no projeto. Depois temos a gestão dos ativos, né, que é o cadastro dos equipamentos, né, temos o SAP, temos outros sistemas, ERP, né, onde cadastramos a lista de equipamentos, endereçamentos, sobressalentes, que é fundamental para uma parada também. Gente, se nós não temos uma lista de equipamentos, endereçamentos, spare parts, né, almoxarifado, contratos de fornecimento, então nós temos sérios problemas para organizar uma parada. Porque quando nós temos tudo isso estruturado, tá, eu falo por experiência própria, tá, quando nós temos uma lista de equipamentos, spare parts, toda organizada, o planejamento de uma parada, ele facilita demais, facilita muito, né? É melhor do que você desmontar o equipamento aí, que você descobre que peça que existe dentro. E eu estou falando isso porque já me deparei com cenários assim, nos vários workshops que eu já pude participar aí. É inacreditável como até mesmo grandes empresas não têm isso estruturado. Um FEMEA,
matriz de condições básicas, spare parts, e para planejar uma parada é um parto. É um esforço muito maior do que se tivesse estruturado, tá? Outro ponto aqui, gestão de pessoas. Que, gente, é o seguinte, sem gestão de pessoas, tudo que eu falar aqui não resolve nada, não adianta nada. Gestão de pessoas é tudo na manutenção. Se não tem pessoas capacitadas, posso ter melhor técnica, posso ter PM Run, posso ter, tem a outra empresa também, a Prometheus também, que é uma empresa também que presta serviço de integração com SAP, posso ter o TOTUS, SAP, olha, posso ter as melhores ferramentas, Indústria 4.0, Power BI, QR Code, posso ter as melhores. Se não tenho pessoas preparadas, não adianta nada. Então, a gestão de pessoas, eu diria que é o pilar mais importante de tudo. Sem pessoas, esquece o resto, tá? Não adianta nada. Nós temos gestão como, né, crescer um plano dessa magnitude, né? Você andar sem as pessoas. Acho que nós vemos muito pouco isso, né? O pessoal dando ênfase nas pessoas que montam esse processo, principalmente numa grande parada. Sim, exatamente. As pessoas que organizam, que planejam, normalmente são pessoas diferenciadas, são pessoas que têm um nível de uma visão diferente, normalmente deveriam ter uma visão estratégica, né? Uma pessoa proativa que busque soluções por si só, né? Extremamente proativas, né? E essas pessoas que organizam as paradas, os planejadores e programadores aí, são os que indicam o caminho crítico da parada, os riscos, principalmente os riscos, tem que enxergar fora da caixa, né? Não se limitar ali a criar uma ordem de serviço, criar um project. Cria um project ali, com umas ordens de serviço, um cronograma, com as datas, faz um alinhamento ali com a produção, ok, mas ele não enxerga os riscos. Se acontece uma catástrofe, um evento, um desvio, e eu não tenho plano B para poder atender aquele desvio, né? Então, essas pessoas que organizam as paradas, né, elas têm que ser pessoas diferenciadas. Não pode ser colocado na mão de uma pessoa que não tem aquela vivência e tem aquela visão fora da caixa, aquela visão um pouco além, né, das rotinas, tá? Aqui é o PDCA, é o planejar, executar e o checar. Eu vou mostrar mais para frente aqui a parte do relatório de paradas, né? Entra aqui na parte de checar os pontos de melhoria, as lições aprendidas, né? Entra o ciclo de vida do equipamento, gestão de mudanças, enfim, tá? Tudo baseado na ISO 9000, né? Todos os tópicos da ISO 9000 aqui, ó. Aqui é gestão de pessoas, né? Igual time de futebol. Cada jogador na sua função. Cada jogador, o centroavante está ali, o lateral esquerdo, o lateral direito. O centroavante pode voltar para ser zagueiro, o zagueiro pode jogar de lateral direito. O volante, quando o lateral esquerdo avança, o volante tem que cobrir aquele espaço vazio, senão o time adversário vai naquele espaço vazio. Então, na manutenção não é diferente. As funções têm que estar muito bem claras, definidas, né? Para que as rotinas de manutenção e, consequentemente, as paradas fluam de uma forma natural. Então, aqui tem alguns tópicos, né, de como estruturar uma gestão de pessoas. Uma delas que eu gosto muito é a matriz RACE. Tem um exemplo no slide depois que eu vou mostrar, né? Esse aqui é um recorte que eu fiz da NR12, capacitação das pessoas. A NR12 ela cita capacitação, né? Ou seja, para a segurança das instalações e equipamentos da NR12, ela fala de capacitação. Treinar as pessoas, não só manutenção, operação. Porque, infelizmente, eu já escutei muito pessoal de operação dizer, não, minha função é operar a máquina, eu tenho que ligar e desligar a máquina. Quebrou, a manutenção conserta. Eu não sou pago para ficar fazer pequenos reparos, não. Minha função é só ligar e desligar a máquina e a manutenção conserta. Totalmente contra o conceito da manutenção autônoma. Então, capacitação. As empresas que têm manutenção autônoma envolvem esse pessoal aqui, ó, de operação, é o dono da máquina. Conceito do carro, né? Que eu escutei muito o operador falar.
quer dizer que eu vou roubar o trabalho do mecânico, eu vou roubar o trabalho do eletricista, eu vou começar a consertar máquinas. Aí entra o comparativo, né? Se eu calibro o pneu, eu sou borracheiro? Não. Calibrar o pneu é uma obrigação do motorista, né? Então, eu tenho que calibrar o meu pneu, eu tenho que limpar o meu carro, fazer uma limpeza, tenho que inspecionar meu carro, né? Então, são obrigações básicas que fazem parte da manutenção, né? Inspeção, intervenções, né? Então, mostra aqui a capacitação. Então, a NR12 cita tudo isso, né? Isso a gente pega que seria aí as boas práticas do funcionamento do equipamento, que seria o básico do pessoal da produção, tem essa visão. Sim, exato. Porque se a produção, se o pessoal operacional tem uma manutenção autônoma, pelo menos limpa o equipamento, inspeciona e faz pequenos ajustes e notifica a manutenção antes que a máquina quebre. Se a produção cumpre com essas etapas, para planejar uma parada fica mais simples, porque são menos atividades de correção, são entre aquelas atividades mesmo periódicas em que estão no manual de instruções, ou a legislação, ou naquela entre-safra, são entre as atividades essenciais de uma parada. Por isso que a manutenção autônoma é fundamental numa estrutura de manutenção, numa rotina de manutenção. Aqui é um pequeno slide que mostra um exemplo de um plano de carreira para manutenção. Começa do jovem aprendiz, ele chega até o coordenador, engenheiro de confiabilidade, né? Que é importante isso numa estrutura de manutenção, tá? Aqui é a matriz RACE que eu havia citado para vocês. A matriz RACE mostra quem é o dono da tarefa, quem deve ser consultado, quem é informado. Então, que cada atividade de manutenção tem uma etapa, né? Num planejamento de parada não é diferente. No planejamento de parada temos as etapas de orçamento, aprovação, a programação da parada, liberar as máquinas. Então, precisa estar muito claro quem faz o quê. Que, infelizmente, já observei também várias vezes supervisor correndo atrás de peça, planejador supervisionando o serviço, chefe de produção desmontando máquina. Então, é cada um no seu quadrado. Lógico, empresas grandes, pequenas, multifunção, mas até um certo ponto. Então, tem que estar muito claro quem faz o quê, quem deve ser informado, principalmente numa parada, uma matriz RACE, porque enviar um cronograma, as liberação de acessos nas portarias do pessoal terceirizado, ou a documentação do pessoal contratado, que em algumas atividades envolvem riscos, né, trabalho em altura, espaço confinado, é necessário avaliar a documentação do pessoal que acessa as fábricas, né? Atualmente, onde eu trabalho, estamos em processo aí de contratação de uma empresa que avalia a documentação do pessoal terceirizado. Então, nós não precisamos avaliar mais nada. Nós emitimos requisição de compra, suprimentos contrata a empresa, né? Chega um mês antes da parada, essa empresa vai analisar a documentação e verificar se o ASO está ok, os certificados para trabalho em altura, se estão todos atualizados. Então, essa empresa faz esse trabalho para nós. Estamos contratando essa empresa. Então, ajuda também no planejamento de uma parada. Tá? Que é um pequeno slide que mostra nas rotinas, né, das solicitações de manutenção, quem faz o quê, né? Que é muito importante também para otimizar um processo de manutenção que, consequentemente, ajuda também no planejamento de paradas, né? Onde o planejador entra, o programador de manutenção, o gatekeeper talvez não seja claro aí, que poucos conhecem a figura do gatekeeper. Nós recentemente nomeamos os gatekeepers na SL. Gente, gatekeeper é uma figura fundamental para uma parada funcionar. Vocês não têm ideia de como é importante essa figura aqui. Gatekeeper é o líder da produção. É o zelador, é o síndico do setor. Tá? É aquela pessoa que ele é o líder do setor dele, né? Ele conhece todas as máquinas, conhece o fluxo, ele ajuda, dentre outras atividades, na liberação das máquinas. Né? Então, esse gatekeeper aqui, por isso que eu coloquei até o desenho do coletinho aqui, fluorescente aqui, que essa figura é fundamental para planejar uma parada. Apesar dele ser de produção, ele contribui demais, porque não se planeja uma manutenção somente com a visão técnica de manutenção. A visão operacional também é fundamental, né? Os riscos que envolvem a operação,
propostas de melhorias. Então, essa figura aqui, gente, é extremamente estratégica e nem foi difícil nomear esses gatekeepers onde eu trabalho, porque eles já atuavam assim. Quando foi para nomearmos, nós citamos, a partir de amanhã você é gatekeeper. Poxa, mas que é isso, gatekeeper? O que é esse negócio aí? É basicamente o que você já faz, só que você vai ter mais respaldo da manutenção, com relação à programação de serviços, planejamentos. Na hora, eu quero ser esse negócio aí, eu quero ser esse tal de gatekeeper, eu gostei, eu quero ser esse negócio aí, como é que eu faço? Fica tranquilo que... Não sei se é de comer ou de beber, mas eu quero ser. Eu nem sei o que... eu quero ser esse negócio de gatekeeper. Eu já faço isso? Não, porque é lógico que nós, da manutenção, temos que explicar para ele o que é isso aqui. Aí ele, poxa, mas eu já faço isso aí para mim. E outra, eu vou ter mais respaldo de vocês? Aí fala, porque você vai ter Power BI, você vai ter PM Run, você vai ter, não vai precisar mais fazer sua rapaziada para fazer autônoma, não precisa mais preencher papel. Aí ele fala, poxa, mas eu quero ser esse negócio aí, então vamos embora, vamos para cima. Né? Vou te entregar insumos, né, para você fazer seu trabalho com mais qualidade ainda. Exatamente. É bem isso aí, tá? Aqui eu fiz um pequeno recorte da ISO 55000. Eu sugiro aí a todos que estão na manutenção, gente, que busquem conhecer pelo menos o que é a ISO 55000, tá? É uma norma que ela baliza toda uma estrutura, não só de manutenção, mas é a gestão dos ativos, incluindo o financeiro também, tá? Até fiz um recorte aqui, gestão de ativos, orientação para o alinhamento das funções financeiras. Porque a gente não está na empresa de graça, nós somos pagos, né? Nós somos pagos para quê? Nós somos pagos para conservar as instalações funcionando, seja uma instalação predial, elétrica, ou seja veículos, enfim, nós da manutenção, não da manutenção, da operação, da produção também, nós somos pagos para quê? Para as instalações cumprirem a finalidade delas, né? Que é produzir algo, né? Transportar algo, enfim, e manter a integridade das pessoas também, e do meio ambiente. Então é a ISO 55000 aqui, que é a gestão dos ativos. Eu recomendo aí que todos aí busquem informação dessa ISO 55000. Onde eu busquei essa norma? Nós usamos um portal, uma empresa chama Target, não sei quem conhece aí, uma biblioteca de normas técnicas. Aquelas NBR que eu mostrei, NR, ISO, todos estão nessa biblioteca digital. É uma sugestão que eu dou para todos aí, né? De assinar fazer a assinatura dessa biblioteca digital. A ICL o nosso pacote contém 7.500 normas, né? Mas nós podemos comprar normas internacionais avulsas. Norma ANSI. Recentemente compramos uma norma para capela de exaustão. É uma norma internacional. Nós compramos, né? E ela é inclusa na biblioteca. Porque eu, particularmente, considero inaceitável uma empresa não ter uma biblioteca de normas, porque a manutenção tem que trabalhar baseada em normas, né? Como a manutenção consegue trabalhar baseado no conhecimento que está na cabeça da pessoa. E, infelizmente, gente, isso acontece muito. O conhecimento preso na cabeça de algumas pessoas. E ele detém o conhecimento e as atividades acabam se saem padronizadas por causa da pessoa. Na falta da pessoa, pronto, a empresa ela desmorona. Então, tudo tem que estar baseado em normas, em procedimentos, hein? Isso é fundamental, é uma experiência própria, tá? Hoje em dia, gente, reter conhecimento já não dá futuro para ninguém, tá? Isso eu atesto, assino embaixo para vocês que você esconder conhecimento achando que você vai garantir seu emprego, gente, muito pelo contrário. Na sua falta, os fluxos, as atividades vão desandar, a parada não vai rolar, né? Vai dar tudo errado, aí vai ficar claro que você não desenvolveu sua equipe para ser autônoma, tá? Então, reter informação hoje, gente, já não dá mais ibope não, tá? Aqui, mostra aqui a gestão de ativos, né? Como começa a gestão de ativos? No inventário, né? E termina na confiabilidade. A parada está aqui, execução. Porque numa parada, gente, tem que ter planos, calibrações preventivas por tempo, por condição,
preditiva, que é fundamental para criar um plano. Eu preciso saber a criticidade ABC. Nós temos internamente um programa chamado GSM, que é a Gestão Segura da Manutenção. Ou seja, determinados equipamentos, a política de tratativa é diferenciada. Ou seja, se esse equipamento tem um plano, é inaceitável esse plano vencer. Ou seja, se a ordem de serviço, a preventiva, a calibração vence daqui a 6 meses, as paradas são organizadas de forma que eu antecipo essas preventivas calibrações, não postergar. Porque o que acontece? Se eu tenho um vencimento de um item crítico de segurança, se eu postergo a parada, né, o gestor da planta ele tem que se responsabilizar. Por quê? Porque essa é preventiva do item de segurança, preventiva de um central de alarme, um ajuste central de alarme. O vencimento é no mês que vem. Se eu postergo a parada, eu vou postergar o central de alarme, que eu só posso fazer na parada. E se acontece o sinistro justamente após o vencimento da preventiva? Gente, pode acontecer, lei de Murphy, né? A empresa pode até perder o seguro, pode até perder a pólice de seguro, porque negligenciou um item de segurança, que é categoria A, não cumpriu com o prazo de preventivos. E hoje, na reestruturação que nós estamos fazendo, deixamos bem claro, tolerância zero para planos de categoria A, né, vencidos. Não pode vencer, em hipótese alguma. Quando o critério é técnico, aí a prerrogativa é da manutenção. A manutenção tem o conhecimento técnico, ela pode afirmar se posso postergar uma preventiva ou não, baseado em ferrografia, análise de vibração, enfim. Agora, com segurança, gente, não se brinca. Segurança é tolerância zero. Se não é possível fazer a preventiva calibração, tira o equipamento de funcionamento e coloca uma medida de contingência de forma que não haja um acidente, que aquele equipamento, a possível falha dele ou a inexistência dele não ocasiona um acidente. Medida de contingência, mas não é para o equipamento vencer, tá? E a parada entra aqui, ó. Aqui mostra, gente, custos variáveis, ó, na parada aí. Serviços imprevistos, ó. Muitos serviços imprevistos são inclusos na parada, ou acabam tendo consequência na parada. Faz um paliativo e aquele desespero para só na parada poder consertar aquele paliativo. Então, aqui, a origem dos custos, aqui custos variáveis e custos também evitáveis, custos imprevistos, né? Se só formos transferir isso aqui para o nosso carro, por exemplo, para a nossa saúde, fica mais claro para a gente, né? Se fosse o nosso carro, por exemplo, o carro pode ter erro de projeto, defeito de fabricação, alterações no processo. O que é essa alteração no processo? Eu mudo uma característica operacional, ou seja, eu sempre dirijo numa via asfaltada. Comecei a dirigir numa via esburacada, o carro vai ter problema. Então, eu fiz uma alteração no meu perfil no regime de uso. Aqui nem se fala, operação inadequada. Isso aqui, gente, tenho certeza que na indústria de vocês, onde vocês trabalham, eu tenho certeza que 99% dos operadores leram ou têm acesso ao manual de instruções da máquina. Todo mundo segue à risca o que o fabricante diz, ou seja, se a máquina falhou, não é porque operou inadequadamente, não. Tenho certeza absoluta na indústria de vocês não tem isso. Todos os operadores conhecem, né, a fundo. A mesma coisa, quem tem um carro aí, manual de instruções, tenho certeza, todo mundo já leu o manual de instruções, que ele fala lá que a rotação adequada para, no caso, câmbio manual, para mudança de marcha, em que momento você usa os seus freios, né? Você não deve usar o freio numa descida em ponto morto, você desgastar mais o freio, dicas que o fabricante dá para economizar combustível. Aí você não dirige o carro direito, o carro é gastão, gasta o pneu mais rápido, o carro quebra antes da hora, é o carro que não presta. Mas ninguém leu o manual de instruções. Infelizmente, no Brasil, quase ninguém gosta nem de ler, que dirá o manual de instruções. Então, o que acontece com os equipamentos? Vão falhar mais, né? Vai deteriorar mais rápido. A empresa é obrigada a renovar o seu parque fabril, por quê? Por mau uso das máquinas, sendo que a máquina poderia durar muito mais tempo e dar um lucro muito maior, né? E por aí vai, falta de limpeza, falta de inspeções, falta de lubrificação, enfim, tudo isso aqui vai acarretar onde? Lá na parada.
em que nós poderíamos ter esse cenário aqui, ó, serviços programados. Isso aqui, ó, que beleza. Ó. Maior parte do tempo, do dinheiro, do esforço gasto com serviços programados. Parece utopia? É utopia? Para a maioria é. Porque no cenário que nós temos hoje, isso aqui realmente é uma utopia, né? Então, beleza, já que é utopia, ficaremos eternamente nisso aqui. Vamos ficar para trás. E isso aqui incêndio, gente. Então, estamos arriscando aí pessoas morrerem dentro das nossas fábricas, das nossas empresas, onde nós trabalhamos, né? É para se refletir, ó. Incêndio, pode morrer pessoas, tá? Agora, o capítulo aqui do planejamento das paradas, né? Nós temos aqui nós chamamos de um procedimento geral, né? Que é isso, numeração, que nós temos, a ICL tem um procedimento interno que regulamenta uma parada. Então, todos têm que seguir essa cartilha aqui. A cartilha da parada está aqui. Então, todas as fábricas têm que seguir à risca essa cartilha aqui. Então, a parada, o procedimento é padronizado e é auditado também, tá? Inclusive, a minha equipe da manutenção corporativa, não sei se eu falei no começo, a minha equipe é manutenção corporativa, né? Então, a nossa função é padronizar as rotinas e as atividades de manutenção em todas as fábricas da ICL. Por enquanto, no Brasil, com essa junção que houve recentemente, né? Posteriormente, essa padronização valerá para as fábricas da América Latina e mundialmente também. A ICL mundial, ela tem algo parecido, mas não é padronizado, tá? E com orgulho que falamos que esse processo aqui está começando aqui no Brasil, né? Lógico, nós estamos inventando a roda, tudo isso aqui vem do 5S, vem da manutenção classe mundial, vem de as melhores práticas praticadas no mercado, porém a forma como foi estruturada está começando aqui. Nós temos um checklist toda semana, nós perguntamos para o pessoal das fábricas se eles estão atualizando a PG 144, ou seja, vocês estão já planejando as ordens de serviço para a parada daqui a 9 meses. O cronograma está pronto. Eu vou mostrar depois no próximo slide. Tá? Aqui nós temos aqui um pequeno fluxograma, né? Tá vendo? Ó? Fase de levantamento. Ó. 7 meses, tá? Então a nossa PG diz que 7 meses antes da parada nós temos que começar os trabalhos. Ó. Começa tudo aqui, ó. Então 7 meses já começa a atividade. Depois 6 meses. Os levantamentos para a parada tem que começar pelo menos 6, 7 meses antes. Ó. Então, por aí você já visualiza a antecedência que nós temos que ter com relação às paradas. Esse prazo, se eu me antecipar ou fizer em menos tempo, é errado? Não. Depende da complexidade das instalações, da empresa, da unidade, ou seja, de um hospital, de um escritório, porque o hospital também tem as manutenções, né? Inclusive, minha esposa trabalha no hospital e eu sempre pergunto para ela como é a manutenção, ela me conta lá como é a... Gente, imagina a manutenção do hospital, gente. Vocês imaginem o nível de exigência de manutenção do hospital, porque ela trabalha na UTI e tem equipamentos, UTI prematuros. Tem equipamento, onde ela trabalha parece uma cabine de uma astronave, de equipamentos de última geração. Ela trabalha no Hospital São Luís, já tive a oportunidade de entrar, tem bombas dosadoras, exaustores, tem equipamentos equivalentes que nós temos numa indústria, né? Ou quem trabalha em escritório, enfim, ar-condicionado, enfim, são equipamentos, são máquinas, equipamentos. Agora vocês imaginam se o equipamento desse falha, pensa. Pensa se acaba a energia no hospital, o gerador lá, porque não foi feita preventiva, falha. Quando o momento de fazer a parada planejada do gerador atrasou a parada, né? O gerador não fez a manutenção, aí acaba a energia, o gerador já tinha um problema oculto, falha. Quantas pessoas podem perder a vida, né? Empresa de avião, nem falo, né? Empresa de avião, não precisa nem falar, né? Pensa uma parada, né? Ainda. Vou até fazer uma pergunta, gente. Se por exemplo, uma empresa de aviação, se vocês pegassem o departamento de manutenção de vocês, colocassem dentro de uma empresa de aviação,
vocês andariam nesse avião? Só para refletir, tá? Não precisa responder, não. Tá? O fluxo, a estrutura de manutenção, as paradas de manutenção, que nós somos de manutenção. O nosso trabalho, se o nosso trabalho que nós fazemos, a estrutura da nossa empresa, nós pegássemos a mesma oficina, colocasse numa empresa de avião, você andaria nesse avião? Só para refletir, tá? Não é para... Tá? Então aqui está o cronograma, né, das fases de programação, aprovisionamento. Isso aqui, gente, é outro abacaxi também. O aprovisionamento das peças, né? É onde nós fazemos follow-up. Recentemente estamos fazendo um approach com o pessoal de suprimentos, estamos numa reestruturação interna, né? Gente, é difícil, é muito complicado. Logística, entrega dos materiais, das ferramentas, das máquinas, os preparativos, atrasos. Gente, é complicadíssima essa parte aqui. Então, é por isso que no provisionamento aqui, as negociações com os contratos, com a mão de obra extra que terá, né? A encomenda dos equipamentos, enfim, isso aqui é crucial, né? Deixar para entregar as máquinas, os insumos aqui próximo do start. Gente, é um risco gigantesco. É sempre que dá para fazer? Não. Falando aqui é bonito, só que mostrando um negócio desse aqui é lindo e maravilhoso. Nesses 30 e tantos anos aí de vivência aí, gente, isso aqui é lindo e maravilhoso. Agora, a vida real não é desse jeito aqui, não. Existe um certo esforço para que isso aqui, ou com mais tempo ou menos tempo, seja cumprido. É impossível? Não. Exemplo, Fórmula 1. Quanto tempo vocês acham que eles se planejam para o pit stop? O pit stop é parada, tá? Não deixa de ser uma parada o pit stop. O carro faz o pit stop, é uma parada. Ele para 2,5 segundos, às vezes para 2, 3 vezes e ainda ganha corrida. Então, uma parada, gente, compare com o pit stop da Fórmula 1. Quanto tempo demora o planejamento de uma parada, o ensaio, para ensaiar a parada, deixar o pneu calibrado, as ferramentas da posição certa, tudo bonitinho, preparado para quando o carro para, em 2,5 segundos, 3 segundos, troca 4 pneus, e às vezes ainda ajusta a asa do carro. Pensa, olha o tempo de planejamento. Então, a parada, gente, salva as devidas proporções, é semelhante, tá? Nossa, meu tempo está estourando. Meu tempo está estourando. 1 hora, já vai dar 1 hora já. Mas o pessoal tá gostando. O pessoal tem bastante perguntas aqui já. Mas... Por favor, me dá o time aí, porque eu quero deixar o tempo para o pessoal perguntar. Pode ir. Tem mais alguns minutinhos aí. Pode acelerar que dá mais tempo. Eu vou dar uma acelerada. Agradecer aqui o pessoal, tá? Que tá mandando as perguntas. Nós vamos responder. As que nós não respondermos, vai ficar no chat, responderemos posteriormente, tá? Lembrando que tem um certificado para quem está no nosso webinar Gen, tá? Quero agradecer aqui também os nossos parceiros que fazem isso acontecer, o pessoal da CSGM e o pessoal da Full Trainer, que são parceiros da ITS no Disrupção. E vamos que vamos. Ok. Bom, aqui, esse slide ele mostra aqui as reuniões, né? Fundamental. Gente, reuniões também é outro problema também, né? Às vezes, excesso de reuniões é extremamente improdutivo. Nossa, perdão, eu vi aqui o Marley voltando para o slide anterior. Perdão, eu não vi no chat aqui. Perdão, gente, eu estou tão empolgado aqui na apresentação que agora que eu estou vendo os slides do meu lado direito aqui, eu vi aqui que o Marley pediu para eu voltar ao slide anterior. Marley, no finalzinho eu vou dar o espaço aí, eu coloco no slide que você pediu, tá? Eu vou colocar, o Sandro pediu para liberar o PDF. Sim. Segredos dos relacionamentos eficientes, equipes... Eu quero falar sobre todas essas perguntas que eu estou vendo no chat aí. Gostei das perguntas. Deixa eu acelerar até o final, que eu quero comentar aqui. O Vinícius falou que existe muita incompatibilidade técnica na ocupação de cargos de liderança. Eu vou comentar sobre isso, tá? Essa questão da liderança, isso é importante. Nossa, gente, quanta pergunta interessante aqui. Tem pergunta interessante. Olha, dá mais um fórum de 2 horas. Olha, eu estou gostando mais das perguntas aqui do que da minha apresentação. Não, mas eu vou passar aqui, depois eu quero voltar nas perguntas. Vamos lá. Aqui é a reunião dos recursos, ó. Terceira reunião. Aqui o slide está mostrando
de forma resumida, todas aquelas etapas, 4 meses, 3 meses, a compra dos itens. Gente, pessoal de manutenção, gente, experiência própria. Faz um approach com o comprador. Quem compra, eu não sei, tem alguns casos que a própria manutenção compra. Não é errado, tá? Mas assim, conciliem a atividade de compra dos itens com o planejamento, com a entrega dos recursos, com as ferramentas. Gente, é fundamental, porque muitas vezes nós podemos pecar pelo atraso de uma encomenda que não chegou a tempo, atraso de uma contratação, você contrata a mão de obra, chega o dia, a mão de obra não chega a tempo, aquela empresa que você estava contando com aquele técnico, às vezes vem de fora do Brasil, pode acontecer do avião dele dar um problema, atrasar o voo, enfim, tudo isso tem que ser previsto, gente. O planejamento serve para isso, o planejador precisa pensar no que pode dar errado, tá? Principalmente no que pode dar errado, bom? Aqui fala novamente do procurement, aqui são as fases finais da... Tá aqui o resumo, tá, gente? Olha o resumo aqui, ó. Comunicação, consolidação, entrega, ó, em 4 meses, 40% dos recursos faltantes, 20%, depois os preparativos, né, da área e a partida da parada, tá? Aqui, planejamento de paradas, né? Cronogramas, MS Project, aqui, eu não sei se todos já utilizaram, conhecem MS Project, tá? Muitos fóruns de manutenção de paradas aí, o Project é exaustivamente falado, então nem vou me aprofundar aqui no uso do Project, mas só uma dica aí, eu não sei quem utiliza o SAP, o SAP, dentro do SAP tem um Project embutido, tá? Não sei quem aí conhece o SAP, enfim, tá? Mas mesmo quem não tem o SAP, não tem problema, tá? Existem outras formas de montar um cronograma. No BI, tem cronograma pronto, gráfico de Gantt pronto, no BI, atrelado ao Power Apps, Power Automate, que eu quero falar no finalzinho aí, né? E sou entusiasta dessas ferramentas da Microsoft, Power Automate. Gente, vocês têm ideia do Ctrl+C, Ctrl+V, clicar, baixar planilha, ficar fazendo PROC-V. Gente, isso aí já faz parte do passado, já era. Power Platform. Procurem conhecer Power Platform. Vai melhorar a produtividade da manutenção de uma forma que vocês não têm ideia. Eu sou entusiasta dessa ferramenta, tá? Aqui, ó, pós-prática, curva S, né? O Project tem lá a curva S, ou seja, para o acompanhamento da adesão dos cronogramas das atividades, né? Existe esse recurso lá no SAP, dá para montar também. Para quem tem SAP, tem uma transação lá que é CM25, CM33, CM01, que ajuda pra caramba, enfim. Mas quem tem outros sistemas de ERP, tá? Também existem equivalentes, que com o BI também, com Power Apps também, dá para montar ferramentas online espetaculares. Eu sou entusiasta gigantesco disso. Se tivesse tempo, eu até mostrava para vocês aqui, apresentava algumas. Vamos fazer mais um fórum desse, falando só sobre ferramentas para manutenção, para otimizar os processos da manutenção. Dá um fórum bacana. Isso, por gentileza, eu gostaria muito de participar, porque eu sou extremamente entusiasta disso, porque eu sou do tempo lá da antiga que não tinha nada disso, gente. Era tudo papel. Eu sou do tempo ainda do... Misericórdia. Era na unha. Computador era só o 286. Lembra? Passa aqueles filmes antigos, aqueles monitores verdes, aquelas letras verde e preta. Sou desse tempo, tá? Aquele disquete de 5 1/4, o disquete do tamanho daquele. Meu, cabia primórdios. E, gente, então eu vi as duas pontas, tá? Então, inclusive, nem citei na minha biografia, eu comecei lá como mecânico, tá? Eu trabalhei muito tempo de mecânico, então eu conheço o chão de fábrica como ninguém, tá? Eu fui mecânico de desmontar máquinas, montar máquinas, rolamento, enfim. Então, gente, eu conheço aí o lado de quem está do executante, de ficar esse monte de burocracia, esse monte de Excel papelado aqui, o que enche o saco e atrapalha. O PMRun está aí para provar que apertar um botão, um play stop, eu aponto horas, faço o relatório, tiro foto, né? Sim. Aqui um resumo, né, do que tudo que foi falado, ó, escopo, planejamento, recursos humanos, ó, custo, aquisições, orçamento de manutenção também. É um item importantíssimo, tá? Aí eu coloquei um capítulo que eu podia deixar, né? Ferramentas formatizadas indústria 4.0. Estamos começando o 5G, né?
Já estamos na época do 5G e ainda eu vejo manutenções, relatório, ordem de serviço sendo feita nem papel. Aliás, nem ordem de serviço existe. Eu já tenho certeza na empresa de vocês não tem isso. Todos os executantes, inclusive os terceirizados, só trabalham mediante ordem de serviço, que é um item normativo, né? NR12 diz lá, todos recebem a receita de bolo, o executante, ele não faz o que está na cabeça dele, ele segue uma receita de bolo baseado no manual da máquina, uma norma, ele não desvia daquilo, ou se ele desvia, ele já abre uma nota já abre uma notificação já para avisar que o que ele fez ali desviou daquilo, né? Tenho certeza que na indústria de vocês tem isso aí, né? Que nós da SL ainda estamos implantando isso ainda, diga-se de passagem, tá? Nós vamos chegar lá, tá? Que é gestão de dados, tá? Tão importante quanto a organização da parada é depois os dados, o histórico. Quando eu vou planejar a próxima parada, eu tenho histórico, não preciso começar do zero. Aí outro pulo do gato, né? E, de novo, com uma ferramenta informatizada de inserção de dados padronizados no sistema, eu tenho dados padronizados, ou seja, quando eu vou planejar a parada do ano que vem, gente, já está tudo mastigado já. Está tudo praticamente pronto, né? Só preciso mudar datas. Às vezes no projeto entra uma máquina nova, enfim, né? Ajustar um plano ou outro, né? Isso, fazer ajustar um detalhe fino, né? Sim, tá? Então aqui está a gestão de dados, ó. São alguns tópicos aqui que não dá para infelizmente não dá para me aprofundar muito aqui. Aqui, gente, Power BI, Power Apps, Power Automate, Power Query. Gente, tem umas ferramentas da Microsoft que olha, aqui tem um monte de informação. As informações, elas separadas, organizadas, embaixo, visualmente agradáveis e explicadas através de uma historinha. Esse último slide aí da casinha é o Power BI, que ele dá... A inteligência artificial da Microsoft, ela diz tendências. Ela diz, se eu tiver uma base de dados consistente, não é igual aquele Lego tudo bagunçado ali em cima aí. Dados todos misturados. Se eu tenho os dados organizados, bem estruturados, o BI, a inteligência artificial da Microsoft, ela dá insights, ela antecipa muitas coisas. Ela até diz mais ou menos quando o equipamento vai quebrar, baseado no histórico que eu tenho. Todo ano eu aumento a quantidade de ordens de serviço de quebras. Ele entende esse padrão, ele vai predizer que no mês de janeiro, devido ao calor, a máquina vai quebrar. Então ele avisa que eu preciso ajustar um plano, antecipar uma parada. Tudo isso tem, gente. Está no pacote Office, inclusive. Muitas empresas têm o pacote Office, né? Aqui são algumas ferramentas que a SL tem, que é o pacote Office, tá? Power BI está aqui, Power Apps, Power Automate, que mudou para o Teams. Então, o Power Automate é Flow, ok? Power Automate. Manda e-mail sozinho, grava em PDF, monta agenda, se uma máquina quebra, ele avisa, ele ajusta um cronograma. Gente, faz coisas que... E tudo isso com baixa quantidade de... É low code que fala, né? Não preciso ser um programador. Tem cursos aí de Power Platform aí no mercado aí. Gente, que vocês não têm ideia de como isso aqui ajuda na manutenção. Desburocratiza, tira rotinas repetitivas. Aquele aprendiz ali que está ali só para ficar apontando hora da manutenção, ficar só preenchendo papel, tira essa tarefa repetitiva dele, ganha produtividade para manutenção, né? E aqui, onde eu já trabalhei, eu criei um aplicativo para fazer gestão de recebimento de materiais. Isso aqui eu mesmo criei. Eu nem sabia o que era Power Automate. Fucei na internet, olhei uns vídeos lá e criei um aplicativo para recebimento de materiais. Um pouquinho de perseverança dá para criar, né? Que é bem intuitivo, via celular, né? Na nuvem, enfim. Aqui o nosso parceiro ITCS, né? Nós recentemente implantamos a mobilidade na unidade de Suzano. Estamos expandindo para todas as fábricas do Brasil agora, né? No começo, confesso que foi difícil no começo,
porque o nosso SAP, não devido ao sistema no caso, eu peguei o costume de falar ITSS, mas é ITS, né? Sinta vontade, os dois estão corretos. No começo, não foi legal, gente. Então, quem pensa que meu discurso aqui é tudo bonito, lindo, maravilhoso, né? Mas não é bem assim não, viu, gente? A dificuldade é grande aqui, viu? O sistema da ITS, da ITSS, foi difícil de rodar no começo. Demorou aí uns 4 meses para firmar, porque o nosso SAP não estava parametrizado corretamente. O nível de maturidade dos usuários também não era adequado. Então, foi um trabalho de perseverança. O próprio sistema mesmo, no início, as versões foram colocadas, havia alguns problemas internos, mas a ITS, ela fez as correções, né? Fez os ajustes e hoje o sistema está fluindo tranquilo. Demorou um pouco no começo, mas por quê? Porque tem que ter a figura dentro quem compra o sistema da ITS, da ITSS, tem que ter uma pessoa que faz o meio campo entre os usuários finais, as fábricas, tem que ter um padrinho lá que puxa o tema, e a ITS, tem que ter alguém estratégico, e faz o meio campo com TI, porque, gente, se deixa a implantação com, por exemplo, um supervisor de manutenção, se deixar com uma pessoa envolvida na rotina, no dia a dia, gente, não vira, não adianta. São muitos processos, né, para ele no dia a dia, e pegar mais uma carga dessa de um item tão importante. Exatamente. Atualmente. Não vira, não vai. Tem que ter alguém que tenha tem que ter um perfil também, né? Um fácil trânsito entre departamentos, saber conversar com TI, saber conversar com a produção, um facilitador. O sistema deu problemas no começo. O pessoal queria até desistir, viu, do sistema no começo. Queria até desistir porque problemas de sincronização, sinal 4G, tá? Mas assim, foram problemas porque já existiam problemas na infraestrutura, então isso é importante mapear isso antes, tá? Então aqui tá um pequeno resumo do que como foi. Hoje já compramos, já estamos colocando para 100 usuários, tá? Todas as fábricas do Brasil. E também o pessoal de produção também, tá? Que como foi a estruturação, ó, antena Wi-Fi, tem que elaborar o procedimento interno, criar contas no Office 365 para os executantes, treinamento, boas práticas de uso do celular. O celular não pode sair da empresa. Compramos um celular para cada usuário e não pode levar para casa. Fica no armário trancado. Cadastro de equipamento de tagueamento, identificação de zona explosiva, porque eu não posso usar o celular em qualquer local. Né? Parametrizações do SAP ou do sistema ERP, que é importante, né? Que é o resumo do fluxo de manutenção, né? É fundamental separar emergência de serviços planejados, melhorias. NR12 é muito clara. Não, a manutenção pode até fazer modificações, desde que não coloque outros riscos no equipamento, porque eu posso eliminar um risco, eu tiro um risco e coloco 10 riscos, né? Na proatividade, eu faço melhoria, mas eu coloquei mais 10 riscos, pode até matar uma pessoa, ou matar várias pessoas, ou enfim, né? Então, cuidado com as melhorias, né? Aqui os serviços programados, os planos automáticos, ó. Aqui a parte da preparação. Aqui, na programação, aqui entra o PM Run aqui, onde é feita a distribuição dos serviços, né, para os celulares dos colaboradores. Aqui também entra, quando abre uma emergência, cai no celular do executante, né? Nós ganhamos muito tempo com isso, né? É importante estar muito bem mapeado o fluxo de manutenção. Esse fluxo aqui está colado em todas as oficinas, exaustivamente passado para o pessoal de produção. Então, o pessoal de produção é algo recente para eles, mas eles já estão se habituando com essa rotina. Então, eles sabem, quando ele abre o imprevisto, tem 2 caminhos, urgente ou planejado. Então, isso tá ficando bem claro para eles hoje, né? Aqui são as telas, né, do PM Run, né, que nós utilizamos com as ordens de serviço, os relatórios, fotos, enfim, apontamento de horas para verificar aí a efetividade das manutenções, enfim. São as telas. Bacana. Aqui um exemplo aqui o pessoal de produção, tá? Aqui é o pessoal de produção preenchendo checklist na área e depois tá vendo o QR Code ali, tá bem ali na frente do teclado dele ali, ele colou, tá vendo? VS400. Ele colou um QR Code, quando ele vai fazer a inspeção, já vem preenchido já o checklist para ele. Já vem pronto, né? Ele faz um tablet, inclusive, tá? Isso tudo ajudando em grandes paradas, né? Não só em grandes paradas, mas também
ajudando ao longo do processo do ano, né, Ednei? Sim, Ajudando exatamente. como um todo. Pessoal, a gente vai começar aqui também a responder algumas perguntas de vocês. Nós já estamos aqui caminhando para os minutos finais da live também. Eu quero agradecer o pessoal que compareceu. Tivemos bastante perguntas. Peço desculpas que não vamos conseguir responder todas, tá? Vamos pegar algumas importantes aqui. O pessoal está nos questionando aqui se vai ter certificado, se pode disponibilizar essa apresentação. Pode disponibilizar, Isnei? Sim, perfeitamente. Sem problema. Bacana. E Oi, desculpa, para refletir, gente, eu vou deixar esse slide aí na tela. Eu tô doido para ver as perguntas, tá do lado aqui. Tô doido para ler. Vou deixar esse slide na tela, porque é o último slide mesmo, né? Os slides finais só tem itens aqui, resumo do detalhamento, enfim. Vou deixar esse slide aqui, ó, para refletir enquanto nós fazemos um breve comentário ali. Você quer editando aí as perguntas aí? Vou pegar aqui, eu vou separar algumas perguntas aqui. Enquanto você estava falando, eu fui separando algumas coisas importantes aqui. A primeira pergunta que eu quero separar, que eu acho que é bem relevante ao tema, para a gente fazer um bate-bola rapidinho, como gerenciar os atrasos quando você já está no período de parada? Como gerenciar esse atraso, Ednei? Você coordenou, fez tudo certinho, mas ali acabou ocorrendo algo que você deixou para trás. Como gerenciar isso? Bom, isso é comum de acontecer. Isso acontece, tá? Como eu citei, é importante colocar pessoas preparadas, tá? Para agir nesse momento, que precisa ter muito jogo de cintura, né? Acionar os departamentos envolvidos, né? Acionar a empresa. Imprevistos sempre vão acontecer. E essa pessoa que coordena a parada, né, para evitar que isso aconteça, tem que ser uma pessoa muito bem articulada. Essa é a palavra certa, eu achei, a palavra articulada. Ele tem que ter muita articulação, muito jogo de cintura. Acionar os departamentos corretos, né, dependendo da contingência que existe, né, do atraso de uma peça, enfim, né, dependendo da situação, não tem muito o que fazer, né, dependendo do que acontece, é lógico, né. Por isso que é fundamental, para diminuir esses impactos, o planejador, até respondendo a pergunta aí, quem planeja sempre tenta prever o máximo possível o que pode dar errado. É fundamental isso. Por isso que o planejamento das paradas grandes tem que começar antes. Então, para evitar esses imprevistos que da pergunta aí, é o quê? O planejador, ele precisa pensar fora da caixa e desenhar, mapear, colocar no programa, colocar um plano B, caso algum item dê errado, o prestador chegar atrasado, a peça não chega, o equipamento que é crítico A tratativa é diferente, tem que comprar antes, tá? Então, responder essa pergunta o planejador, no momento de planejar, já tentar antecipar o máximo possível o que pode dar errado. As medidas de contingência. Bacana. Trazer mais uma pergunta aqui do Vinícius, né? Existe muita incompatibilidade na ocupação de cargas de liderança? Sim, muita. Muita incompatibilidade, sim. Isso é comum, sempre vai existir, tá? Porém, com detalhe. Às vezes nós confundimos, às vezes uma liderança não tem o conhecimento técnico a fundo, detalhado ali é comum ouvir essa crítica. Pô, colocar uma pessoa ali para comandar, para liderar, ele nem conhece. Gente, os tempos mudaram. Hoje, o executante, o planejador, programador, enfim, a empresa pede que eles tenham uma certa autonomia do quê? De definir o que tem que ser feito. O planejador, ele tem que definir o que tem que ser feito, baseado numa norma, no manual técnico, enfim. A empresa tem que dar uma certa autonomia para esse pessoal. Por quê? A liderança, ele vai atuar no momento de uma articulação, uma tomada de decisão, aprovar um custo extra, ele vai desatar aquele nó. Porém, o grosso do procedimento, das atividades, o pessoal de planejamento tem que ter uma certa autonomia, tem que ter. O líder não precisa necessariamente ter o conhecimento a fundo daquelas questões técnicas, enfim, mas é importante que o líder ele delegue as coisas. Até esclarecendo melhor essa pergunta aí, com relação a perfil de liderança,
O líder, ele precisa delegar as coisas, confiar na equipe dele, isso é fundamental. Líder centralizador, que ele não dá autonomia para a equipe dele trazer soluções, porque muitas vezes o chão de fábrica ali, eu digo chão de fábrica entre aspas, né? Ali, quem está ali na linha de frente da máquina, ele tem a solução para todo o problema, né? Então é importante que o líder dê ouvido para todos da equipe. Bacana, show de bola. Pessoal, nós chegamos já no final da nossa live. Infelizmente, temos muita coisa para debater. Eu creio que saiu muito assunto para fazermos uma outra live. Muitos temas bacanas. As perguntas de vocês vamos estar respondendo posteriormente, tá? Não deixem de seguir lá no nosso canal no YouTube. Sigam nossas redes no LinkedIn. Ednei, queria colocar aqui para você tá agradecendo o pessoal aí, colocando a sua visão, e aguardo você em mais uma próxima para falarmos de mais alguns assuntos que estão aqui bem quentes, borbulhando aqui. Pessoal, então queria agradecer de coração a presença de todos aí, e vocês terem paciência de me ouvir, de me escutar. Falo muito rápido, eu fico empolgado com esses temas, apesar de ser um abacaxi gigante, manutenção, dor de cabeça, problema todo dia, manutenção para resolver problema, enfim, mas é algo que eu gosto. Queria dar um salve especial para o Eduardo Giovanni Gonçalves aí, que trabalha na mesma empresa que eu, ele trabalha na unidade de Uberlândia, né? Eu estive recentemente lá, estamos para começar a implantação da mobilidade lá, né? Então queria mais uma vez agradecer a todos aí, tá? Espero ter contribuído aí pelo menos com alguma informação a mais, ou contribuído aí com algo de diferente, né? Infelizmente, eu gostaria também de aprender com vocês, porque a nossa vida é um eterno aprendizado, né? Vocês também têm muito o que contribuir, né? Eu gostaria muito de aprender com vocês também, né? E se eu puder, eu queria deixar o meu WhatsApp corporativo no grupo. Quem se interessar em adicionar meu contato aí para nós conversarmos aí futuramente, trocarmos mais informações, né? Que o tempo aqui, infelizmente, é muito curto e não dá para passar da maneira como eu gostaria, né? Talvez eu tenha passado alguns tópicos aí muito superficiais ou, assim, parecendo que é tudo fácil, tudo bonito, tudo maravilhoso, mas nós sabemos que não é. Eu sei muito bem que não é. O sofrimento entre as é grande, né? Mas estamos aqui gigante, mas estamos aqui para nos ajudarmos aí. Então, me coloco aí à disposição de todos aí para trocarmos figurinhas, tá? E agradeço mais uma vez a todos aí. Parabéns a todos, sucesso a todos aí na jornada de vocês, tá? Que bom, bacana. Pessoal, eu mais uma vez agradeço o tempo que vocês estiveram com a gente. Peço aí que, se tiverem mais perguntas, sigam a rede social do Ednei e acompanhem a nossa nova campanha que estamos realizando da It's PM sustentável, né? Plantando uma árvore para cada cliente, na pegada de menos carbono. Sabemos da importância que hoje as empresas seguirem uma linha sustentável, igual a ICL faz, entre outras que estão no nosso hall de clientes, tá bom? Eu deixo aqui meu agradecimento, uma ótima noite e vem mais eventos aí, acompanha nas nossas redes sociais. Ednei, um abraço forte e até mais, pessoal. Obrigado.